Bom dia, primeiro ano de História, semana 4 da apostila Sociedade Colonial Brasileira. Então nós estudamos que de 1500 a 1530 o Brasil não foi efetivamente colonizado. E a partir de 1530 começa a exploração efetiva do Brasil. A primeira tentativa de exploração efetiva foi o sistema de capitanias hereditárias. Então, isso aí vocês já viram, obviamente, na escola. Então, divide o Brasil, era até aqui só, mais ou menos, né? Divide em várias linhas paralelas ao Tratado de Tordesilhas, e cada uma dessas terras, que são os primeiros projetos de Estado do Brasil, foram dados aos donatários. Donatário, dono, donatário, né? Então, este donatário, ele era, obviamente, tinha grana e tinha que desenvolver essas terras do Brasil. Então, as capitanias hereditárias. A base desse desenvolvimento foi a partir da cana-de-açúcar, né, que era o produto que o Portugal apostava muito. Porém, apenas São Vicente e Pernambuco obtiveram sucesso. Por quê? Porque houve muitos ataques de índios, né, e as condições eram precárias, mas a capitania de São Vicente e de Pernambuco conseguiram efetuar pactos com esses índios, de organizar, evitar ataque, para fazer uma produção eficiente do açúcar, tá? O donatário, ele tinha essa posse da terra, era hereditária, passava para o filho, para o neto e por aí vai. Porém, não houve uma efetividade na ocupação. Então o governo, aos poucos, foi comprando de volta essas terras. Esse documento, essa posse dessa terra imensa, que era o tamanho de um estado, era a Carta de Forrais. Então a baixa produtividade das capitanias hereditárias deu início ao governo geral brasileiro. Capítulo 3, o governo geral feito em Salvador em 1548 para concentrar na administração, né? Já que a capitania não deu certo, vamos fazer uma capital, e o cara, no caso Tomé de Souza, depois veio o Mendes Sá, os governadores brasileiros, né, os primeiros presidentes, os administradores, tinham que organizar essa produção do açúcar e fazer se desenvolver o território, né, fundar colônias, fazer acordos com os índios. Então, em 1548 foi feito o governo geral em Salvador. Foi fundada a Vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil, né? Em relação aos vizinhos que queriam interferir na colonização, houve duas tentativas. A França Antártica foi quando os franceses dominaram algumas ilhas ali próximo ao Rio de Janeiro e fizeram uma base para tentar colonizar a região do Rio de Janeiro, né? Montaram um forte, muito bem armados, o Forte Coligoli, e montaram depois, foram expulsos, estimularam a Confederação dos Tamoios, ou seja, uma rebelião indígena dos índios tamoios, que eram inimigos do Tupi. Então eles conseguiram organizar isso muito bem, essa rivalidade entre as tribos e os portugueses. Então houve a Confederação dos Tamoios. Eles foram expulsos do Rio de Janeiro e depois, quase 15 anos depois, fizeram outra tentativa no Maranhão, a França Equinocial, tá? Então esse é o capítulo 4 da apostila.